A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, caro ouvinte. Meu nome é Billy e você está ouvindo o programa Universidade 93,7, especial Crônicas da Vida Online. E eu me chamo Leonardo Henrique e esse é o programa em que jornalismo, arte e reflexões se encontram para animar seu dia. O programa de hoje conta com um tema pra lá de interessante. Vocês ouvirão crônicas que falam de um ambiente complexo, às vezes bem maluco, às vezes divertido e às vezes até assustador. Ouvinte, a gente está falando da internet. Muito provavelmente você também tem uma história marcante envolvendo o ambiente virtual. Afinal, vivemos numa época em que grande parte das nossas vidas está na internet e é mediada por ela. E hoje você ouvirá histórias da internet dos mais diversos tipos, desde as mais divertidas, como a do Wellington Viana, falando sobre o glamour da fama, da amizade e da moda, só que de uma maneira diferente. Passando por histórias mais sérias, como a da Carolina Sena, que fala sobre stalking, no pior dos sentidos. Temos histórias também bem malucas, como a de Gabriela Varão, que nos faz perguntar: será que a gente pode mesmo acreditar em tudo que vemos na internet? E também experiências emocionantes, como a minha. Eu vou falar um pouco sobre amizades virtuais e sua influência nas amizades reais. Temos também a minha história, cujo conteúdo vai te surpreender. Eu vou contar para vocês o meu maior vício. Para comentar as nossas crônicas, convidamos o advogado Antônio de Carvalho, formado em Direito pela USP. Ele é sócio fundador do escritório de advocacia Souza de Carvalho e participou do governo da cidade de São Paulo como chefe de gabinete da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura. A cada crônica, ouviremos o seu comentário e faremos um bate-papo descontraído sobre as histórias, fazendo reflexões e opiniões sobre cada assunto. Bem-vindo, doutor Antônio! Olá, gente. Um prazer estar aqui junto com vocês. Bom, nessa primeira crônica, revisitamos os sites de jogos online. Se você nasceu no começo dos anos 2000, você deve se lembrar de alguns clássicos como Amor Doce, Clube Penguin ou Habbo. Você já foi um personagem em um jogo desse tipo? Bom, o Wellington Viana foi uma madame finíssima e super rica. Bora ouvir mais sobre suas aventuras. Eu era uma estrela. Minha vida poderia ser o enredo de uma personagem de série que é famosa, rica, jovem e linda. Alguns dos símbolos desse poder eram meu apartamento na praia, meu chalé nos Alpes e a minha casa gigantesca no Brasil. Mas o que mais me dava orgulho era o meu guarda-roupa recheado de peças da Chanel, Fendi, Bellman e tantas outras marcas exclusivas. Meu hobby era ir em festa com outras pessoas tão radiantes, bem vestidas quanto eu e, claro, com alguns desafortunados não tão estilosos assim. Minha maior crença era a democracia inalienável da pista de dança, então eu tentava ser gentil com todos, o que me fez ter muitos amigos. E foi em um desses festejos em que eu conheci a Anne. Ela não tinha um nível tão elevado quanto o meu, não se vestia tão bem quanto eu e, como a maioria do mundo, não era tão carismática quanto eu. Entretanto, gostei bastante dela. Viramos grandes amigos e compartilhamos alguns segredos. Em uma tarde de sábado qualquer, Anne entrou na minha casa e começou a planejar a venda das minhas roupas e dos meus móveis suntuosos. Ela fez tudo isso e ainda trocou a senha da minha conta principal, a minha conta no Stardoll. O que foi irônico para um jogo online de slogan fama, moda e amigos. Passei a senha da conta da minha boneca naquele dia porque nós tínhamos combinado dela montar um look pra mim. Eu só não esperava que aquela seria minha última vez naquele mundo online perfeito. Senti como se tivesse sido empurrado do agado letreiro de Hollywood para sempre, sendo enxotado daquela existência cor-de-rosa. Para entender o Stardoll, é só imaginar um universo glamouroso onde você pode ser o que você quiser e sua maior preocupação é gastar com roupas, se maquiar e ter quartos bem decorados, sejam eles nos Alpes ou no litoral. Você pode ser uma boneca estrela comum, uma super estrela ou ser parte da realeza, como eu era. Desde que tenha dinheiro para atingir isso e para comprar Star Dollars, a moeda que te possibilita comprar até looks usados por famosos no Met Gala, só que em 2D.
Às vezes me pergunto se o fim do meu mundo de fama e moda é uma espécie de karma. Fiquei maluco com o roubo, assim como meu avô ficava maluco quando eu usava o cartão de crédito dele para comprar roupas de luxo virtuais. O quanto ele pagou ao longo dos anos para manter meu status, já nem lembro. Mas tudo serve de aprendizado. Então, ainda na infância, descobri que tenho a habilidade inata de gerenciar o dinheiro de terceiros, já que planejava esse gasto do meu avô para sobrar dinheiro e assim eu pedir para comprar sorvete no dia seguinte. É engraçado, mas é bem filosófico, na verdade, não é, Léo? Sim, principalmente considerando que eles eram crianças. Ah, e por falar nisso, Antônio, como os pais podem lidar com uma situação dessas, onde a criança pega o cartão de crédito sem autorização ou até mesmo vaza os dados pessoais? É possível conseguir algum reembolso? Alguma medida jurídica pode ser tomada? É muito importante que os pais tomem cuidado para que não tenha o acesso ao cartão, especialmente virtual, né? Porque hoje em dia você consegue fazer compra com um clique em muito aplicativo, em muita coisa que você consegue rapidamente comprar sem precisar colocar os dados de novo. É importante frisar que uma compra feita no dispositivo do pai, com todos os dados do pai, com todos os números do cartão, código de segurança, é muito difícil de ser revertida. Você precisaria provar que alguém, que a criança ou que quem estava operando aquele dispositivo tivesse sido induzido ao erro, que não é o caso, né? É exatamente um descuido do pai, e aí nesse caso, se a criança comprar uma frigideira elétrica, alguma coisa do tipo, vai ter que chegar e vai ter que usar, porque não tem como devolver, não. Bom, agora vamos para um papo mais sério. A internet, infelizmente, não é só diversão. Ela também nos deixa vulneráveis a uma série de perigos. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do crime de stalker. É quando uma pessoa persegue outra, mandando mensagens de forma insistente e obsessiva. A crônica de Carolina Sena é sobre essa experiência e sobre como lidar com uma situação dessas. Nunca imaginei que ao tentar encerrar contato com um amigo eu passaria por uma das piores situações da minha vida. Tinha apenas 18 anos, quase 19, sem muita noção das intenções das outras pessoas. Mas de certo reparei que uma amizade minha não andava muito saudável. Ele era da mesma faculdade, mas não do mesmo curso. Praticamente 10 anos mais velho e com muitas questões. Morou comigo numa república por um tempo, e lá não parecia um lugar onde eu conheceria pessoas perigosas. Então me deixei estabelecer esse laço. Até que uma série de coisas começaram a ficar estranhas. Ele tinha momentos de claro descontrole com outros amigos. Era uma pessoa bem reativa e gostava de confabular histórias mirabolantes. Parecia quase ficção. Quando me dei conta que a situação estava muito errada e eu não deveria ter uma pessoa como ele no meu ciclo social, já era quase tarde demais. Comecei tentando me afastar lentamente, parar de responder mensagens. Ele deve ter se atentado a isso. Foi nesse momento que o comportamento se agravou. Diversas vezes, Giovanni me procurou na faculdade, enviou mensagens perguntando onde eu estava, tentou me convencer a encontrá-lo bem tarde, à noite, algumas vezes de madrugada. Oi, tudo bem? Onde você tá? Lembro-me do ponto de ruptura, quando eu disse que não estava mais confortável com a sua presença e precisava que ele parasse de me procurar. Obviamente, não adiantou para cessar essa perseguição. Mesmo bloqueado, ele buscou incontáveis formas de me contatar, além de procurar por mim pessoalmente. Eu já não andava sozinha na faculdade. Passei a sentir um medo comum a diversas pessoas, em especial mulheres, pelas ruas da USP. É a experiência coletiva mais individualmente amedrontadora que eu já me encontrei. Um dia, ao aparecer no departamento que eu estudo, só se afastou quando foi confrontado por 2 amigos meus. Eventualmente, a tentativa de contato passou a ser menos frequente. Consegui denunciá-lo para o centro acadêmico, além de buscar a polícia por proteção. É possível dizer que eu consegui me cercar de atitudes para garantir minha segurança, coisa que muitas pessoas acabam não tendo chance. Eu ainda me lembro do seu último contato. Foi um SMS. Ele tentou justificar suas ações com uma paixão repentina por mim, mesmo sabendo da minha falta de interesse por ele e por homens no geral. A notícia final que eu tive dele veio de um membro do centro acadêmico. Dizia que ele havia passado por uma internação psiquiátrica. Eu desejei sua melhora,
mas eu desejo ainda mais que eu nunca mais volte a ver. É uma história bem pesada. Sim. Bom, Antônio, qual você acha que é a melhor maneira de enfrentar esse tipo de situação? Onde procurar ajuda? Você está diante de uma situação, né, nesse caso específico, você tinha ameaça. Você já tinha a ameaça, inclusive, de uma presença física, né? De um estar escondido, né? E aparecer do nada, ficar rondando fisicamente os lugares. Esse caso é um caso clássico de medida protetiva. Você aciona o juiz, ainda mais como há um envolvimento pessoal ali, né? Você pede e consegue comprovar, porque tinha amigos que sabiam, tinha todas as informações em WhatsApp, em mensagem de texto que a pessoa não parava de perseguir, não parava de ter uma postura que é, no mínimo, ameaçadora. Você pode pedir uma medida protetiva e aí, evidentemente, o juiz vai analisar as peculiaridades do caso para dizer qual é o grau da medida protetiva que tem que ser dada. Mas você pode, desde ter a questão do distanciamento físico, de não poder chegar perto da pessoa 200, 300, 500 metros, e também do distanciamento digital. O juiz pode determinar que a pessoa não entre em contato com você em nenhum meio possível, nem na mensagem do Pix. Ele pode dizer isso, e se a pessoa eventualmente descumprir, ela pode inclusive ser presa por descumprimento de ordem judicial. Então você tem hoje uma medida muito moderna para isso, que se alia inclusive em alguns casos ao uso de tecnologia, que o réu coloca uma tornozeleira eletrônica para que se seja mapeado onde ele está, caso efetivamente a ameaça seja muito grave, seja muito consistente, como me parece que era o caso. Então é muito importante as pessoas saberem que elas precisam procurar ajuda muito rapidamente, não espera o terceiro sintoma, no primeiro sintoma você já começa a pensar sobre isso, fale com as pessoas à sua volta sobre isso, para que você tenha gente sabendo deste problema, converse com as pessoas, com a sua rede de proteção sobre isso, procure ajuda, tanto policial quanto judicial, se preciso for. Quem nunca teve uma amizade online ou passou horas conversando com estranhos na internet? Nessa crônica, Gabriela Varão conta sua experiência em uma comunidade online. Você descobrirá que nem sempre as amizades virtuais são o que parecem ser. Muitas amizades começam com um trio. Basta olhar incontáveis exemplos de personagens de livros, séries de TV e desenhos animados. Por um momento, eu achei que tinha encontrado meu trio. Mas nem sempre as pessoas são verdadeiras no ambiente virtual. Eu tinha 14 anos, muito tempo livre, acesso não supervisionado à internet e uma vontade de conhecer novas pessoas. Foi assim que conheci 2 pessoas por meio de uma comunidade online. E em pouco tempo, viramos amigos. Talvez tenha sido a ingenuidade que me levou a acreditar em uma mentira por um tempo considerável. Quem mentiria sobre algo assim? Era tudo que eu conseguia pensar após o ocorrido. Apesar de estarmos a quilômetros de distância, separados até mesmo por um oceano, eu conversava diariamente com meus 2 amigos virtuais, principalmente por estar desocupada durante as férias. Entre memes, conversas bobas e músicas compartilhadas, às vezes conversávamos sobre assuntos mais pessoais, como sexualidade. Eu tinha minhas dúvidas sobre minha sexualidade e não sentia que podia conversar com muitas pessoas sobre isso. Desabafar com pessoas online parecia perfeito. Lembro de ler uma mensagem. Acho que eu vou contar para os meus pais que eu sou lésbica. Desejei toda a sorte do mundo. Torci para que seus pais fossem mais acolhedores do que os meus, mesmo que na época eu ainda estivesse no armário. Infelizmente, os pais da minha amiga não gostaram nem um pouco de saber que sua única filha gostava de mulheres. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a escalar em níveis drásticos, uma pior que a outra. Eram denúncias das agressões que estava sofrendo de seus pais homofóbicos. Não sabia como reagir diante disso. As informações ficaram piores quando ela comentou que tinha ligado para a polícia, que seus pais seriam presos e que ela teria que ir para um centro de adoção por não ter parentes próximos. Sei que parece errado duvidar de algo assim, mas todo o desenrolar da coisa parecia meio suspeito. Muitas coisas não faziam sentido. A verdade se confirmou através de um suposto bilhete. Eu e seu pai vamos ficar em um hotel. Queremos passar um tempo afastados de você. Segundo minha amiga, seus pais haviam escrito esse bilhete e ido embora. Ah, e isso foi antes dela acionar a polícia.
Além das inconsistências em sua própria narrativa e do tempo curto em que cada fato aconteceu, a letra da mensagem dava uma pista certeira. Ela mesma tinha escrito aquilo. Quando as conversas ainda eram tranquilas e parecíamos apenas pré-adolescentes compartilhando gostos, ela nos enviou alguns desenhos que fazia, com assinaturas do seu nome e palavras escritas. A outra pessoa do grupo veio me mandar mensagem no privado, confessando que questionava algumas alegações de nossa amiga. Lembramos dos desenhos e do bilhete. Decidimos comparar. Realmente, as letras eram idênticas. Não era preciso ser um profissional para notar. Por que ela havia mentido sobre aquilo? Mentira! Ao ser confrontada, ela nunca explicou ou admitiu. Apenas saiu do grupo. Talvez ela fosse mitomaníaca. Talvez sua vida estivesse muito monótona. Nunca soube dizer ao certo. Ao menos, aprendi que não se pode confiar em todas as pessoas que conhecemos pela internet. Nossa, uma situação bem inesperada, não é? Como a internet permite o anonimato, situações como essa até que são comuns. Exato, Billy. Bom, antes da gente voltar com o Antônio, ouviremos outra história sobre amizades online. Essa é menos bizarra, mas bastante emocionante. A minha co-apresentadora Billy Fernandes relata sua experiência pessoal. Amiga, cadê você? Olha aí minha mensagem, tem um babado enorme pra te contar. Oi, é sério? Ai, tô ali no olhar agora. Poderia ser só mais uma fanfic, mas essa é uma história real. Cresci na época em que estavam se popularizando os sites de fóruns, blogs e redes sociais, tal como o Facebook e o WhatsApp. Eu e minha melhor amiga, Carla, super fãs de literatura e de bandas diversas, encontramos nesse labirinto de possibilidades que era a internet várias comunidades de fãs iguais a nós. Fãs estes, porém, que faziam mais do que só apreciar as obras. Eles escreviam suas próprias histórias das histórias, as fanfics. Mergulhamos de cabeça nesse mundo e, em meio a leituras e escritas, encontramos uma amizade inesperada, a Isabela. Minha conexão com ela foi instantânea e logo estávamos conversando por horas todos os dias, dividindo segredos e sonhos, construindo uma amizade que transcendia as telas. Carla também era amiga dela, mas aparentemente só eu conhecia seus amigos não virtuais e estava em outros grupos com eles. Ou seja, eu estava me inserindo ainda mais na vida de Isa. E ainda tinha outra questão. Carla fingia ser outra pessoa em todos os grupos online em que estávamos. Com uma autoestima bem baixa, ela construiu uma aparência nova com fotos que pareciam bem reais e tinha outro nome. Eu não interferia nem a julgava. Bom, enquanto minha amizade com Isa ia ficando cada vez mais íntima, Carla ia ficando cada vez mais a menina popular dos grupos. Não ser ela mesma nem conseguir fazer uma amizade profunda com ninguém dos grupos, incluindo com Isa, estava começando a deixar Carla maluca. E, enquanto isso, eu, que não era uma adolescente melhor emocionalmente do que minha querida amiga, estava desenvolvendo um ciúme muito forte de Isa. E Carla, frustrada por não fazer parte disso, uns ciúmes de mim. Eram frases indiretas nos grupos, nos status das redes, um silêncio proposital sobre o assunto quando nos encontrávamos na escola. E até mesmo fofocas com Isa pelas costas de Carla, e da Carla com as outras meninas pelas minhas costas. Enfim, claro que a situação explodiu. Mergulhada em um universo de histórias fictícias com Isa, não percebi que minha própria vida estava se transformando em uma trama cheia de reviravoltas e intrigas. A amizade com Isa, tão intensa e virtual quanto as personagens que amávamos, me cegou para a importância da minha relação com Carla, minha melhor amiga desde os 8 anos de idade. A ficção tem o poder de nos iludir, mas a realidade sempre encontra um jeito de nos trazer de volta à tona. Por sorte, eu e Carla nos amávamos o bastante para perdoar tudo e seguir em frente. Ela parou de fingir que estava extremamente interessada em ter a amizade de Isa e de fingir que era outra pessoa,
e eu prometi que ninguém iria tentar roubar o cargo dela de minha melhor amiga. E as fanfics? Bem, escrevemos até hoje. Ou melhor, escrevemos histórias originais. Nosso sonho em comum desde crianças era sermos escritoras um dia. Carla até publicou um romance na Amazon. Tenho muito orgulho da minha melhor amiga e não quero perdê-la nunca mais. Quando falaram de internet, pensei na hora nos sites de fanfics. Eu ficava muito neles, lendo de tudo. E bom, o que poderia ser mais marcante do que uma nova melhor amiga igual a mim surgindo nesse mundo, não é mesmo? Pois é, amizades online podem ser tão fortes e profundas quanto as que a gente cria na escola, no trabalho ou na faculdade. Bom, vamos voltar para a conversa com o advogado. O convidado de hoje é Antônio de Carvalho, formado em Direito pela USP. Antônio é sócio fundador do escritório de advocacia Souza de Carvalho e, além disso, participou do governo da cidade de São Paulo, como chefe de gabinete da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura. Antônio, como os jovens podem fazer amizades online de forma segura e ter seus direitos e privacidade garantidos? Posso começar respondendo que do mesmo jeito que na vida real, né? Na vida presencial, você toma os mesmos cuidados. Você tenta entender o que é a pessoa, quem é a pessoa, o que aquela pessoa pode representar para você, que tipo de relação você pode estabelecer. Eu fico muito cabulado com a ideia de você compartilhar coisas tão íntimas com uma pessoa que você não tem nem certeza se o nome que tá ali é o dela de fato. Mas ao mesmo tempo a gente entende que há uma outra leitura da privacidade, há um outro entendimento do que é a privacidade, a intimidade e a sua capacidade maior ou menor de dividir aquilo que você tem dentro de você, os seus segredos, as suas questões, com uma pessoa que você não tá vendo, que você não tá olhando no olho, né? Mas de qualquer forma, eu vejo que é importante a gente sempre ter algum grau de cuidado. Acho que não um cuidado que atrapalhe a nossa sociabilidade a ponto de a gente não conseguir interagir com ninguém, mas também a ponto da gente proteger um pouco, entender que a nossa vida íntima, a nossa vida privada, às vezes a gente dá muita informação, né? Eu fui na escola, e aí fala qual é a escola que estuda, fala qual que é o caminho que faz para ir para a escola. Às vezes você tá lidando com uma pessoa que tá só falseando uma amizade para conseguir obter ali uma informação sobre a rotina da sua família, sobre a sua rotina, alguma coisa mais grave nesse sentido. Então é isso, eu acho que é sempre importante a gente entender que não existem dois mundos. Ninguém tá vivendo duas vidas. A vida real é, em larga medida, também a vida virtual. Hoje a gente faz negócios nas redes sociais e na internet, hoje a gente faz compra, a gente faz venda, a gente faz negócios até mais complexos, contrata serviço. Então, você tem que levar essa visão do que é direitos humanos, democracia, do que é princípios e garantias fundamentais que todo mundo tem que ter. Você tem que levar isso para a vida online. Você não pode achar que, porque você está na frente de um computador, aquilo que se aplica à vida real não se aplica à vida online. Então, eventualmente, a gente precisa entender esses casos em que é muito mais fácil para a pessoa se comunicar e se expressar no ambiente virtual. Precisa estimular isso, porque às vezes esse é o único jeito da pessoa se manifestar e se expressar, mas também é importante você entender que alguns cuidados, tais quais os da vida real, precisam ser tomados. Eu gostei muito da primeira história, porque ela aponta um jeito de investigar, né? Ela cria uma investigação no meio da história e faz até uma perícia ali de letra para entender qual era a letra, para entender que talvez a pessoa tivesse, talvez não, né? A letra dela própria, escrevendo um bilhete em nome da mãe, já mostra que tinha uma escalada de mentira ali. Que na vida real a gente perceberia de outras formas. A gente perceberia pelo comportamento físico da pessoa, pelo jeito que a pessoa fala, a respiração fica diferente. Você consegue, se você prestar atenção, você consegue ver uma pessoa que está querendo mentir para você. E no online é mais difícil. Então você tem que também ter esse cuidado e ter essas... Da mesma forma que você quer se dedicar a uma vida online como se ela fosse uma vida real, você precisa se proteger na vida online como você se protege na vida real. Bom, agora vamos ouvir a crônica do meu co-apresentador, Léo Carmo, que vai contar sobre um gosto pessoal peculiar. Eu sou um viciado. Não em drogas, bebidas ou jogos de azar. O meu lance são e-mails. Para o meu dia começar bem, preciso acordar com ao menos 3 na minha caixa de entrada. Apesar dos pequenos também servirem, eu prefiro os grandes, em que as pessoas se prolongam por mais tempo do que deveriam e ainda deixam arquivos em anexo. A verdade é que o que diferencia um e-mail bom de um ruim não é o tamanho, mas sim o assunto. Alguns dos meus preferidos, por exemplo, não possuem mais do que 1000 caracteres. Às vezes, eu gosto de relê-los para lembrar de momentos marcantes da minha vida, como quando eu mudei de emprego e para o show da minha artista favorita. Tá tudo lá, guardado para quando eu quiser ver. Sei que tem gente que não gosta de receber e-mails, mas confesso que não entendo muito bem isso. Sim, eles ocupam espaço e podem trazer notícias ruins, mas e daí? Filhos também. Esse é um assunto que me tira dos eixos. Teve uma vez que eu passei do ponto. Me enlouqueci, sei que falei mesmo, confesso.
Eu estava apaixonado por um garoto e para irritá-lo, cadastrei em todas as newsletters que acompanho. Não dizem que o amor e o ódio se confundem? Pois bem, hoje não nos falamos mais, mas ele provavelmente recebe os mesmos e-mails que eu. Dei meu jeito para ficarmos eternamente ligados. Até ele resolver se descadastrar ao menos. Foi um tanto vergonhoso da minha parte? Sim, mas já me coloquei em situações piores, não nego. No meu último emprego, fiz a maior estagiarice que uma pessoa poderia cometer. Quando minha chefe entrou de férias, fiquei responsável por entrar em contato com uma área parceira. Minha missão? Publicar nossos textos depois que eles fossem aprovados por ela. A regra era muito clara. Só poderíamos soltar nossos conteúdos depois que nos respondessem. Só que, após uma semana sem nem sinal de fumaça, não tive escolha senão fazer um escarcéu com a minha colega de trabalho. Velho, não é possível que alguém leve tanto tempo para responder um e-mail. Eu sou pedreiro, fi. Se me botar para fazer arroz e fritar um peixe, eu faço. Eu disse para ela, fazendo referência a Nicole Baus. Depois disso, levei esse assunto para o máximo de pessoas que pude, e no fim, descobri que estava mandando e-mail para o endereço errado. Sim, faltava um ponto .br no final. Essa foi uma das inúmeras vezes que o Gmail me traiu. Recentemente, nossa tóxica relação chegou ao limite. Recebi uma notificação dizendo que o meu armazenamento estava cheio e que pararia de receber novos e-mails dentro de alguns dias. Eu? Parar de receber e-mails? Pensei, não mesmo. Fui no Twitter, marquei o @ do responsável por essa atualização e disse que me mataria na frente dele, traumatizando todos os seus filhos. Às vezes, eu exagero um pouco, eu sei. Essa foi boa, hein? Nunca vi isso, vício em e-mail. É coisa de viciado em trabalho, Léo? Imagina, eu amo e-mails. Tônio, você acha que a digitalização do mundo do trabalho hoje pode trazer implicações jurídicas e nos direitos do trabalhador? A digitalização do trabalho com certeza tem implicações jurídicas, né? Você tem hoje, por exemplo, acontecendo uma discussão gigantesca sobre o retorno das empresas para o trabalho presencial e uma resistência de boa parte dos trabalhadores a voltar para o trabalho presencial. Você tem a questão do trabalho fora do horário, né? Do WhatsApp, da mensagem de WhatsApp às 8 horas da noite, porque tem alguém ainda trabalhando na empresa, você já está lá na sua casa e você recebe uma mensagem de trabalho. Tem uma série de questões que se apresentam, de ferramentas que podem ser utilizadas, a autoria pode não ser sua daquele trabalho, que você pode estar usando algum tipo de inteligência artificial, algum tipo de ferramenta para acelerar aquilo, se isso é ético, se não é. Então, entendendo o trabalho como uma coisa que é um componente humano, é evidente que as implicações jurídicas da digitalização são muito consistentes e são muito importantes de serem discutidas. Você teve um boom de trabalho remoto, então, portanto, as pessoas passaram a levar o trabalho para dentro de casa e, obviamente, que isso também tem implicação na rotina familiar, implicações que são reações em cadeia deste tipo de possibilidade de você trabalhar digitalmente. Bom, essas foram as nossas crônicas, que promoveram diversão e reflexão, como histórias da internet. Esse ambiente que, no fim, é um pouco de diversão e um pouco de crime. Antônio, fique à vontade para acrescentar algo ou fazer ponderações finais. Não, só agradecer. Prazer enorme estar aqui com vocês. Dizer que isso que vocês fazem precisa continuar sendo feito. Vocês precisam acreditar nisso aqui. Vocês precisam acreditar no poder da palavra, poder de se comunicar com as pessoas. Agradecer aos ouvintes da Rádio USP por ter aí viajado junto com a gente nessa conversa. Dizer que nós estamos à disposição sempre. Obrigado. Obrigado, Antônio. Muito obrigado pela contribuição. O programa Universidade 93,7, especial Crônicas de Internet, teve como apresentadora eu, Billy Fernandes. E eu, Leonardo Henrique. Crônicas de Sueliton Viana, Carolina Sena, Gabriela Varão, Billy Fernandes, Léo Henrique. A produção é de Carolina Sena e a edição de Gabriela Varão. Esse programa foi musicado com as canções compostas e interpretadas por Clairo, Sawit, Caroline Polacek, Arca, New Jeans e várias outras de uso livre. E está disponível no site usp.br/radiojornalismo e também no portal Jornal da USP. Até a próxima e tenham um bom dia. Obrigado pela audiência. Até mais, caro ouvinte. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.